Então, gente, bom dia. Pastor Janduí, muito obrigada pelo convite. E eu estou bem feliz de estar aqui, como o pastor Janduí falou, fazia um tempo que eu não visitava aqui a igreja, e a última vez que eu visitei ainda estava no outro prédio, né? Então, graças a Deus, vocês estão de casa nova e bonita, parabéns pelo prédio, glória a Deus. E nós iremos hoje, né, o pastor Janduí estava falando essa palavra de Deus para nós, né? E como ele estava falando, realmente quando nós nos reunimos, existem situações diferentes, cada um de nós, né, temos a nossa própria vida, as nossas individualidades e o nosso dia a dia, né, a nossa rotina. E nós sabemos que quando nós estamos reunidos, Deus precisa alcançar de formas diferentes. E eu sempre peço, né, quando eu vou ministrar, eu sempre oro, Pai, me ajuda a ministrar, que a palavra que saia da minha boca possa alcançar a necessidade de cada um. Porque quando nós, né, vamos ministrar, nós nos concentramos em uma mensagem. Mas Deus é quem conhece o coração, então eu sempre falo, Pai, eu estou preparada para ministrar essa palavra, mas que você possa me usar na necessidade, se você quiser mudar, né? Então, até agora ele não mudou, tá? Graças a Deus. Mas, queridos, e nessa necessidade que todos nós temos, né, Deus nos alcança. E o pastor Janduí estava falando, né, sobre isso. E eu sei que existem necessidades diferentes, mas nesse mundo, né, tão barulhento que nós estamos vivendo hoje, né, nesse corre-corre, eu sei que todo mundo, a vida inteira, sempre teve que trabalhar, sempre teve que criar seus filhos, cuidar da sua casa, né, e trabalhar fora, correr atrás mesmo da vida, né, fazer a vida acontecer. Mas nesses últimos dias que nós estamos vivendo, realmente tem ficado mais, né, mais pressão, mais aquela coisa, as crianças, as escolas, né, têm puxado muito das crianças. Aqui vocês, a escola aqui já funciona há muito tempo, até às vezes 2 horas da tarde, ou funciona normal aqui, 12 horas, meio-dia, as escolas, né? Pronto, porque lá no Nordeste, lá na Paraíba, né? Vou falar pela Paraíba. As escolas têm aumentado, né, a carga horária das crianças, e não é como na Europa, né, nos Estados Unidos, e que as crianças passam, né, até quase 3 horas da tarde, né, Paula? Na escola, 3:30 da tarde, desde as 8 da manhã. Então é muito tempo, né, distante da família, né, passa o dia inteiro praticamente, né, fora de casa, na escola, e a influência é muito grande. E hoje em dia, essa influência não era tão grande, tão pesada antes, mas hoje, né, com toda essa loucura dessas, né, ideologias, a gente tem visto como tantos jovens, tantas crianças, inclusive, né, têm se perdido, tem sido influenciado com tantas ideologias. E a gente sabe que a presença dos pais, né, a presença da criança em casa é bem importante. Então, hoje, com tanta distração, a gente precisa mais e mais, queridos, colocar a nossa vida em linha e saber ouvir de Deus as instruções de Deus. Existem muitas coisas que são claras na palavra de Deus, né, que também você lê e são muito claras as direções de Deus, mas existem outras coisas que não estão escritas na palavra, né, que você vai ter que perceber pelo seu espírito. Você vai precisar aprender, né, nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, porque algumas coisas que não estão bem claras na palavra de Deus, como direções para a nossa vida, não está lá especificamente, né, direções para onde nós irmos, para onde nós vamos morar, mudanças nas nossas vidas que precisamos fazer muitas vezes, né, decisões nas nossas vidas que não estão escritas na Bíblia, né? E nós precisamos, como cristãos, aprender como ser guiado pelo Espírito Santo.
E eu sei que às vezes esse assunto não tem sido tão ensinado nas igrejas, porque às vezes o assunto é mais ensinado na escola bíblica. Quem aqui já fez a escola, o Rema? Porque a gente tem escola Verbo da Vida também, agora eu fico confusa. Verbo da Vida é muita gente, mas tem muitos ainda que não fizeram. E da escola, né? O bom da escola é porque nós ouvimos os assuntos sequenciados, existem matérias, né, que uma puxa a outra, o assunto, né, a gente aprende uma coisa, daqui a pouco o próximo professor com o próximo assunto já ministra casado, né, aquelas matérias casadas uma com a outra, que vai nos edificando, vai tirando as nossas dúvidas. Eu lembro quando eu fiz o Rema, eu era nova convertida e eu tinha muitas dúvidas, porque eu era espírita, eu vim de uma família espírita, e aí eu tinha muitos questionamentos, né, na minha mente. E quando eu sentei na sala de aula, eu pensei, meu Deus, como Deus está me esclarecendo tantas coisas, eu nem precisava perguntar ao professor as minhas dúvidas, eu nem precisava dizer ao professor, né, o que é que eu estava com dúvida naquele assunto, mas a própria palavra de Deus, ela me esclarecia. Quando eu sentava na sala de aula, eu me conectava com o professor, né, naquele momento da aula, e quanto eu recebia de esclarecimento, porque a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, amém? Ela nos esclarece, ela abre o nosso entendimento. Então, é importante para você que ainda não fez o Rema, né, não estudou, não teve ainda essa oportunidade de estudar. Gente, eu recomendo, sente na sala de aula e você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Às vezes até parece, né, que nós queremos, assim, nós falamos sobre a escola, queremos... parece até que estamos pressionando as pessoas, os membros da igreja, a fazer a escola, mas quando você senta na sala de aula, não é a mesma coisa da igreja. São ambientes diferentes, são unções diferentes para o ensino mesmo, de esclarecimento da palavra de Deus. Você é exposto ali 3 vezes por semana, né, exposto à palavra de Deus, então não tem como você sair a mesma pessoa da sala de aula, amém? E um dos assuntos que é ensinado na escola é como ser guiado pelo Espírito de Deus, como você aprender. E muitas vezes nós até queremos, né, nós como crente, quem não quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Mas muitas vezes nós não sabemos como ser guiado, não sabemos como ouvir o Espírito de Deus, né, as direções que Ele está dando. E uma coisa bem importante que nós já precisamos entender, né, quando nós nascemos de novo, uma das primeiras coisas que você precisa entender, que eu preciso entender, é que nós somos um ser espiritual. Nós não podemos mais ser guiados pelo exterior. É como um piloto de avião. Quando o piloto, né, eu não entendo nada de avião, tá? Mas eu só sei uma coisa, que o piloto ele não é guiado pelo que ele está vendo no exterior, né? Fora do avião. Ele está sendo guiado por aquele painel ali que está na frente dele. Então, pode estar uma tempestade lá fora, né? Pode estar, ele está atravessando aquela turbulência ali com a aeronave, mas ele sabe a direção que ele vai seguir, mesmo sem estar vendo a estrada, a estrada lá fora. Né? Por quê? Porque ele está sendo guiado ali pelo painel. O painel é quem está dando aquelas instruções a ele. Então, pode estar caindo uma tempestade ou pode estar um dia lindo, ele não está baseado naquilo que está acontecendo lá fora. Ele está baseado naquilo que ele está vendo por dentro, no painel. Então, a vida cristã deve ser assim. Nós precisamos aprender a andar guiados por dentro, por esse painel que nós temos aqui dentro, que é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito. Pode estar fazendo um sol lá fora, um dia maravilhoso, ou pode estar uma tempestade na nossa vida, né? Como o pastor Janduí iniciou aqui falando, né? Pessoas às vezes atravessam mesmo, nós atravessamos tempestades muitas vezes. Mas quando nós aprendemos a olhar para dentro, para esse painel que nós temos aqui dentro, a nossa vida vai ser diferente.
as nossas decisões vão ser acertadas. Mesmo quando as pessoas estão dizendo, não faz isso, não vai por aí, faz assim, mas aquela convicção dentro que parece que você está indo contra tudo e contra todos, né? Mas aquela convicção dentro de nós, né, nos impulsiona para tomar decisões corretas. Eu lembro quando um dos livros, vários livros do irmão Reagan, ele fala que as decisões mais importantes que ele tomou na vida dele para ele chegar aonde ele chegou em Deus, ele decidiu quando ele nem percebia que estava tomando decisões tão importantes. Mas porque ele gastava tempo com Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus, porque ele sentava, ele estudava, ele meditava na palavra e ele gastava tempo orando em outras línguas, as decisões que ele foi tomando pareciam serem decisões normais. Ele nem era uma coisa que era uma voz que ele ouvia, faz isso, faz dessa forma. Não, as impressões ou até mesmo as decisões normal da vida dele. Ele foi decidindo, tomando passos e os passos que ele foi dando foram passos assertivos. Amém? Mas por quê? Porque ele tinha tempo com Deus. Porque ele gastava esse tempo meditando na palavra, orando em outras línguas, orando em português também, ou em inglês, a língua que você falar. Mas o importante é que nós tenhamos essa consciência. Nós somos um ser espiritual, nós não podemos viver essa vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Porque se nós não gastarmos tempo com a palavra de Deus, nós não vamos crescer. E esse crescimento não depende de Deus. Porque se dependesse de Deus, todo mundo já era crescido, já era amadurecido. Isso depende de cada um de nós. Nós é quem fazemos o nosso crescimento. O nosso crescimento depende, claro, do meditar na palavra, do conhecer a palavra, da comunhão com Deus em oração. Né? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós iremos conhecer a Ele. Mas isso depende de nós. Não é Deus que vai nos obrigar. Deus não vai puxar você, sentar numa cadeira e dizer, agora você vai ler. Deus não vai fazer isso. Nunca Deus vai fazer isso com você. Se você, na verdade, quiser ir para o meio da rua ali, deitar, esperar que um carro passe por cima de você para você morrer, infelizmente isso vai, porque é uma decisão sua, infelizmente vai acontecer. Porque nós é que decidimos o rumo da nossa vida. Agora, claro, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, aí é outra história. Quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, não é somente dizer, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Não é simplesmente fazer isso. É isso e mais outras coisas que nós precisamos fazer também. É o estudar a palavra, é o frequentar a igreja, é o aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, a andar segundo a palavra de Deus. Então, tem várias outras coisas que me mostra e mostra para os outros e mostra para Deus que a minha vida está na mão dele. Não é só dizer, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Porque nós precisamos dar passos para isso acontecer, para que tudo que aconteça na minha vida esteja realmente nas mãos de Deus. Amém? Às vezes as pessoas oram e fazem aquela oração, Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. E aí, né, o que a gente pensa, o que acontecer, seja lá o que Deus quiser, o que acontecer vai ser a vontade de Deus. E não, queridos, muitas vezes o diabo está fazendo uma bagunça na nossa vida e nós, porque fizemos essa oração e esquecemos, né? A gente faz essa oração, Senhor, seja lá o que você quiser, faça o que você quiser dessa situação. E muitas vezes é o diabo quem está bagunçando, fazendo tudo e nós aceitando como se fosse Deus. Mas porque nós precisamos tomar o controle da nossa vida. Não é Deus que vai, como eu falei, sentar você na cadeira, obrigar você a ler a Bíblia, a orar. Não é Deus. Se nós não fizermos isso com o nosso corpo, que é a nossa carne não quer orar.
A nossa alma não quer orar. Quando a gente vai orar, né, tirar alguns momentos de oração, primeira coisa que, primeiros 3 minutos que você está ali orando, aí você já pensa, eita, preciso resolver isso, preciso pegar 5 horas, já deu 5 horas? Não, 5 horas, tem que resolver isso. Já deu meio-dia. Quando você olha, às vezes, você pensa que já passou meia hora orando, quando você olha, 5 minutos. Então, tem coisas que a sua carne não vai querer fazer. E nós precisamos crucificar, submeter a nossa carne ao que o nosso espírito precisa fazer. O nosso espírito, ele precisa de alimento. E o alimento é a palavra de Deus. Como alguns de nós, né, come 3 vezes por dia, que é demais, mas, e tem gente que come até mais de 3 vezes por dia, né? Então, se nós alimentamos essa carne aqui, o nosso espírito também precisa ser alimentado, porque senão ele fica fraco. E muitas vezes tantas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe por quê. A gente fica sem ousadia, a gente até sabe o que a Bíblia diz, o que deve fazer em algumas situações, mas a gente não tem ousadia para fazer. Por quê? Porque estamos fracos espiritualmente. Porque não é só conhecer, é você, o que vai dar essa autoridade para você, essa ousadia para você praticar, é a comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, quando você mistura a palavra, o conhecimento da palavra com a oração, a comunhão com a palavra e a comunhão com a oração, você fica forte, você fica ousado. Chega uma pessoa perto de você, doente, você vai ter ousadia para impor as mãos sobre ela. Chega alguém triste perto de você, você vai ter ousadia para pregar a palavra para ela. Você está, às vezes, num ambiente que a pessoa está sofrendo, está triste, está em depressão, você tem ousadia para pregar a palavra para ela. Mas o que é que vai dar essa ousadia? É essa convicção por dentro, que só vamos adquirir quando nós temos comunhão com Deus. Amém? Porque muitas vezes nós até conhecemos, sabemos o que a palavra diz a respeito daquilo, mas nos falta ousadia para impor as mãos e orar pelos enfermos. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, nessa passagem, já fica bem esclarecido, bem dividido aqui, que nós somos espírito, alma e corpo. E nós precisamos trabalhar essas 3 partes da nossa vida. Às vezes, nós fortalecemos mais uma do que as outras. Às vezes, a nossa carne é quem está mais fortalecida. E aí nós ficamos, agindo carnalmente, segundo o curso desse mundo. Por quê? Porque quem é que está forte é a nossa carne. Uma pessoa pisa no nosso pé, a gente já revida imediatamente. Por quê? Porque quem está forte ali é a nossa carne. E muitas vezes o que é que está forte? A nossa alma, os nossos sentimentos. Tudo para nós dói demais. Tudo para nós é envolvido demais nos sentimentos que nós temos. Por quê? Porque o que está fortalecido é a nossa alma. Mas quando nós fortalecemos o nosso espírito, aí o espírito é quem tem que comandar. Porque quando a gente vivia a vida antiga, antes de ser crente, a nossa vida era comandada pela carne e pela alma. A gente fazia o que dava na telha, como diz o ditado. Dava na telha, a gente fazia. Só que quando a gente nasce de novo, nós precisamos aprender que quem tem que mandar agora é o nosso espírito, é o homem interior, é a pessoa real que nós somos, amém? É a pessoa principal, real não, real os outros são também, mas a pessoa principal é o nosso corpo, é o nosso espírito, porque é a nossa essência. Nós viemos de Deus e Deus, ele é o quê? Espírito. Deus, ele é um espírito e nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, nós somos um ser espiritual. Só que ele colocou esse ser espiritual dentro de um corpo
e possuindo uma alma. E aí a gente precisa trabalhar essas 3 partes da nossa vida. Quando nós aprendemos isso, queridos, a nossa vida fica muito mais fácil. Nós vamos nos compreender com mais facilidade. Não tem pessoas que têm uma confusão, eu não sei, isso aqui, isso foi minha alma, isso foi meu corpo, isso foi meu espírito. Na verdade, gente, no dia a dia, na nossa rotina de vida, você age como uma pessoa. As 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Se você peca, é espírito, alma e corpo que está pecando. Não é, foi minha carne que pecou. Não, é espírito, alma e corpo, porque você é uma pessoa. Nós dividimos, ou a Bíblia divide, na verdade, para que possamos entender quem nós somos, a nossa essência. Nós somos um espírito, uma alma e um corpo, e precisamos fazer com que essas 3 partes cresçam, amadureçam. Amém? Lá em Hebreus 4:12, também é outra passagem que deixa essas 3 partes bem claras. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Juntas e medulas está representando o corpo. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nós vemos aqui que a única coisa que consegue dividir, olha, nós somos tão juntos, é um ser, né, tão bem feito por Deus, espírito, alma e corpo, que só quem consegue dividir isso aí é a palavra de Deus. Só a palavra é que consegue penetrar e alcançar o nosso espírito, alcança a nossa alma e também alcança o nosso corpo, age no nosso corpo também, nos curando quando nós precisamos e também renovando a nossa alma. Como é que a gente renova a nossa alma? Transformando os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Quando nós colocamos a palavra de Deus, nos nossos pensamentos, nós começamos a pensar como Deus pensa. Olha que bênção! A palavra de Deus, ela tem esse poder. Quando ela entra, ela alcança espírito, alma e corpo. E a nossa mente, ela precisa ser renovada com essa palavra. Se nós não renovamos a nossa mente, nós, mesmo como crentes, nós continuamos sofrendo as mesmas coisas como o mundo padece. A gente passa por situações, claro que nós estamos nesse mundo, né? E nós vamos enfrentar situações, sim. Mas a forma de enfrentarmos a situação, quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós temos comunhão com Deus, é diferente das pessoas do mundo. Só que quando nós estamos vivendo dentro da igreja, ou dentro do corpo de Cristo, né? Dentro do corpo de Cristo, nascido de novo, mas agindo de forma carnal, nós vamos padecer da mesma forma que o mundo lá fora está padecendo também. E não é a vontade de Deus que isso aconteça. Deus quer nos ajudar. Deus quer nos auxiliar a passar por esses processos. Só que para Ele nos ajudar, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Ele não faz sozinho. Amém? Ele precisa de nós. Para poder agir aqui nessa terra, Ele precisa de nós. E principalmente na nossa vida, Ele precisa que nós demos o acesso. E a forma de dar acesso não é somente, como eu falei, Senhor, a minha vida é tua, só de palavras. A nossa forma de dar acesso a Deus é fazendo a nossa parte, nos enchendo da palavra, conhecendo a Deus, tendo comunhão com Deus, nos aproximando de Deus. Tem uma história que Guto gosta de contar, que é de um pai que estava com uma criança mostrando um avião, né? O avião passando lá em cima e o pai, olha filho, que avião grande e tal. Você acha que esse avião é grande? Guto conta melhor essa história. A história é dele. Vou só pegar emprestado aqui. E aí aquela criança diz, não achei tão grande não, pai. E aí ele leva o menino no aeroporto. E aí, na sacada, né, do aeroporto, o menino vê ali o avião bem grande estacionado lá. E aí ele disse, esse é grande. Aí ele fala, nossa, pai, esse é muito grande. E aí, né, a moral dessa história é que quanto mais nós nos aproximamos,
nós vamos conhecer e ver como é grande. Quando nós nos aproximamos de Deus, queridos, nós não vamos mais ver Deus como aquela pessoa longe, distante de nós, muitas vezes pequenos para nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos ter a presença de Deus em nossa vida mais latente, mais perceptível. O agir de Deus na nossa vida mais perceptível. Porque agindo, Deus está. Todo tempo Deus está agindo, Deus está nos livrando. Se nós pudéssemos ver, né, no mundo espiritual, os livramentos que nós temos todos os dias, nós íamos ficar impressionados. Mas só que nós podemos perceber o agir de Deus quando nós estamos em comunhão com Ele. É como o vento, né? O vento, a gente não vê o vento. Nós vemos o quê? A ação do vento, as folhas voando, né? O cabelo voando, a roupa voando. O vento está ali passando, a gente sabe quando está ventando, por quê? Porque as árvores começam a balançar. Nós não estamos vendo o vento, mas nós vemos a ação do vento, os efeitos dele. Então, da mesma forma, nós não estamos vendo a Deus fisicamente, mas nós podemos perceber, ver a ação de Deus na nossa vida. Mas isso nós precisamos nos aproximar mais dele, amém? Para que possamos perceber e não precisamos sentir Deus. Eu acredito que você já aprendeu que você não precisa sentir, você precisa crer. Você não sentiu quando você foi salvo, quando você decidiu receber Jesus, você não viu, né, o seu nome sendo escrito no livro da vida. Você não teve uma visão de Deus, né, anotando, ou o anjo anotando ali o seu nome no livro da vida. Mas você sabe porque sabe que você é nascido de novo. Amém? Que você está salvo. Porque uma convicção vem, que é o testemunho interior vem para dentro de você. Porque o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Então, nós temos esse testemunho. E esse testemunho, queridos, que nós temos por dentro é para a nossa vida inteira, é para todas as áreas da nossa vida. Não é só para a salvação. Deus, Ele nos salvou, mas Ele quer que nós possamos viver uma vida boa aqui nessa terra. Amém? Não é passando, sobrevivendo aqui nessa terra. Algumas pessoas podem estar, né, nessa fase de sobrevivendo aqui nessa terra, mas não é essa a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Deus quer uma vida bem melhor para nós, mais confortável, mais segura, mais confiante nele. Primeira coisa que nós precisamos não é o suprimento natural, mas é essa segurança por dentro. A segurança, o suprimento natural é uma consequência daquilo que nós temos por dentro. Amém? O suprimento de Deus vai vir em todas as áreas da nossa vida como uma consequência daquilo que nós desenvolvemos com Deus, da vida que nós desenvolvemos com Deus. Lá em Provérbios 20, 27, nos mostra como Deus se comunica conosco. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do nosso ser. Então, é o Espírito, o nosso Espírito, que está nos guiando e é um guia seguro. Quando nós nascemos de novo, esse guia, né, o nosso Espírito, ele é um guia seguro. Você pode confiar que ele vai te guiar corretamente. Lá em Romanos 8,16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso que eu acabei de falar. Quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus vem habitar em nós. E quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, você não vai ficar ouvindo uma voz, né? São impressões que nós temos dentro de nós de tomarmos decisões, de fechar negócios, de abrir negócios, né? Guiados por Deus, de seguir a nossa vida, de tomar decisões, como eu falei, né, o exemplo do irmão Rega, de tomar decisões acertadas na nossa vida. Mas eu preciso entender e saber que esse guia é seguro e que aquela decisão, aquela impressão que eu estou ouvindo ali é de Deus. Amém?
Por isso que é importante, quando nós entendemos a divisão espírito, alma e corpo, fica muito mais fácil de nós acertarmos em ser guiado pelo Espírito Santo. Então, esse testificar não é só para a salvação. O versículo aqui está falando, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa impressão, né, vem prioritariamente quando nós nascemos de novo e Ele nos dá esse testemunho de que somos nascidos de novo. Mas isso vai para a nossa vida inteira, para todas as áreas da nossa vida. Esse testificar, ele vai continuar na nossa vida se nós prestarmos atenção. A nossa alma, ela é onde se concentra o quê? Como é que eu posso identificar o que é? A gente já falou sobre o espírito. Como eu identifico o que é a minha alma? Quando é que a minha alma está agindo? A nossa alma, ela é nossos pensamentos, nossa personalidade, né? Aquilo que a pessoa, né? Que nós somos, a nossa personalidade. Os nossos sentimentos estão na nossa alma, nosso temperamento, as nossas lembranças, nossas recordações, elas ficam na nossa alma. Só que é como eu estou falando, quando você está vivendo o seu dia a dia e você vai tomar decisões, você não vai dizer, opa, peraí, isso é minha alma, isso é meu espírito, isso é minha carne. Não. Quando você aprende a desenvolver, a fazer o seu espírito crescer, você vai tomando essas decisões e vai vivendo a sua vida de forma acertada, tanto pelo que a palavra de Deus diz, claro, né? Tem muitas coisas que a palavra de Deus está muito clara, mas essas coisas que não estão claras na palavra, você vai poder decidir guiado, né, pelo seu espírito. E aí quando você começa a pensar, né? Bem, se meus pensamentos estão na minha alma, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar os pensamentos de Deus, que é a palavra dele, nos meus pensamentos. Eu preciso pegar os conceitos que eu tenho, antigo, né, que eu tinha e tenho ainda, né? Muitas coisas a gente ainda não renovou a nossa mente totalmente. Isso é um trabalho diário, isso é um trabalho do dia a dia. Do jeito que eu medito na palavra de Deus, né, e o meditar, o que é meditar na palavra de Deus? É você pensar, é você ler de novo, você lê uma coisa, não entendeu bem, volta para aquele mesmo versículo, fica remoendo aquele versículo, como uma vaca. O pastor Bud, ele dava esse exemplo, acho que o pastor Janduí e a Eliane lembram, o pastor Bud, ele dava esse exemplo de uma vaca, que a vaca ela tem 4 estômagos, e ela passa ali o dia, né, comendo, a gente vê a vaca o tempo todo mastigando, e só que a vaca, ela come, aí quando ela engole, vai para o primeiro estômago, depois aquela comida retorna para a boca dela, e ela mastiga, depois volta para o segundo estômago, e aí, né, assim por diante, até fazer isso, até ir para o 4º estômago. E ela fica ali, ó, remoendo. E o meditar na palavra de Deus é isso, é você ficar remoendo. Você pega a palavra, você lê um versículo, não entendeu bem, ou lê uma passagem, né, um capítulo, não entendeu bem, ou até entendeu, mas volta a pensar naquele versículo ou naquela passagem novamente durante o seu dia. Pega, tem a oportunidade de ler novamente, pega no intervalo do seu trabalho, lê de novo aquela passagem, e aí você fica o dia inteiro remoendo ou mastigando aquela mesma comida, como a vaca faz, a mesma comida retornando para a boca dela, ela mastiga. Então, a gente precisa fazer isso com a palavra de Deus, e isso é meditar na palavra de Deus, é você ficar remoendo, mastigando aquela mesma comida, até aquela comida descer para o seu coração. Quando você medita na palavra e essa palavra sai da sua mente e desce para o seu espírito, aí virou fé, virou convicção daquilo que Deus disse para você. Amém? Até então, gente, quando fica só aqui na nossa mente, não é fé ainda. A fé é quando cai no seu coração e nada tira mais aquela convicção de você. As circunstâncias não vão tirar, o diabo não tira, seu pastor não tira. O pastor Bud, ele era bem... Quem conheceu o pastor Bud, ele era muito... Eu nem digo brabo, eu digo firme.
Ele era muito firme nas convicções que ele tinha. Se Deus não falasse com ele, ninguém mudava aquela convicção que ele tinha. Então, quando vira fé, né, quando se transforma em fé dentro de nós, é quando cai no nosso espírito. Mas isso vai acontecer quando você medita. Pega os livros do irmão Reagan. Gente, os livros do irmão Reagan são tesouros. Tesouros, é a base de uma vida cristã. Se você quer fortalecer a sua fé, nós temos muitos livros maravilhosos na editora. A nossa editora, o nosso Verbo Shop, tem muitos títulos maravilhosos. Mas eu sempre volto para os livros do irmão Reagan. Sempre medito nos livros, sempre releio. Tem livros que eu tenho desde quando eu me converti. E eu sempre estou voltando para eles, para voltar àquelas bases da palavra de Deus, porque são as bases que nos fortalecem. Quando nós vamos construir um prédio como esse, ele não foi construído a partir da terra, do terreno que estava aqui. Teve que cavar lá, fazer uma base bem profunda para poder subir o prédio. Então, nós precisamos, na nossa vida espiritual, fazer uma base, construir, fazer o alicerce do prédio para que ele possa subir seguro. Amém? Para que possamos habitar dentro desse prédio de forma segura, colocar peso no prédio, ele vai aguentar. Por quê? Porque foi feito um bom alicerce. Então, na nossa vida espiritual, nós precisamos colocar um bom alicerce na nossa vida. E tem coisas que não dá para deixar para lá. Tem assuntos como o nosso espírito, por exemplo, como conhecer, quem nós somos. Tem um livro do irmão Reagan que ai, meu Deus, é um bem fininho, o espírito humano. E o espírito humano, mas tem outro também, que é bem parecido com ele, que são livros fininhos, certamente tem aqui no Verbo Shop, você pode procurar depois. São livros que vão deixar sua mente esclarecida sobre essa questão de quem nós somos, o ser que nós somos, essa diferenciação. E você começa a ler, tem como ser dirigido pelo Espírito. Tem livros, amados, maravilhosos sobre fé que vai fazer você crescer espiritualmente. E aí depois você vai e bota outros livros em cima disso. Mas faz primeiro a tua base. Senta na sala de aula para fazer o rema, estuda a palavra de Deus. Porque Deus não pode fazer além do conhecimento que nós temos. Deus, ele só pode fazer até o limite do nosso conhecimento a respeito dele. Se nós limitamos o conhecimento que nós temos dele, a nossa vida também fica limitada. Porque ele não pode agir além daquilo que nós conhecemos a respeito dele. Amém, queridos? Então, se ajude, amém? Cresça, faça com que a sua vida espiritual cresça. É você que tem que fazer. As pessoas dizem, corre atrás da tua profissão, desenvolve, você é que vai fazer. E é verdade, na vida espiritual é assim também. É você que vai fazer você crescer. Não é Deus que vai fazer você crescer. Claro que Ele dá as ferramentas, Ele deu a palavra, Ele deu o Espírito dEle, mas somos nós que fazemos a nossa vida espiritual crescer. Não é os pastores aqui ensinando e pregando, nem são os professores do Rema. Os pastores, os professores, eles vão vão facilitar. É como na sala de aula de um colégio, Na escola, a gente entra na escola para estudar matemática, português, inglês. A gente poderia até estudar em casa, se fosse o caso. Pega os livros, só que tem assunto. Eu, por exemplo, matemática, eu não ia sair do lugar com matemática. Nada de cálculo, eu não iria sair do lugar sozinha. Eu precisei de quê? De um professor que me ensinasse. Então, muitas coisas na Bíblia, às vezes, está aparecendo assim, uma coisa escondida para a gente. Eu não entendo isso. O que é isso? O que é que Deus queria falar com isso? Por que Deus escreveu isso? E na sala de aula, os professores vão nos ajudar a ter esclarecimento sobre os assuntos da palavra. Da mesma forma que os nossos filhos vão para a escola hoje. Eles precisam ir para a escola para aprender o básico, para eles se desenvolverem mais tarde profissionalmente. Então, a nossa vida espiritual também é assim. Nós precisamos
muitas vezes de pessoas que já estão mais instruídas, já cresceram, já têm mais anos, né, na palavra, de estudo da palavra, do que nós. E nós precisamos dessas pessoas para nos ajudar a crescer. Amém? Então, se você não fez o rema ainda, vá para a sala de aula. E o nosso corpo é a parte de nós que está em contato com o físico, com o natural, onde habita os 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Então, o nosso corpo é aquilo que nós tocamos, nós sentimos, nós vemos, né? Então, as 3 dimensões, elas são construídas dessa forma: espírito, alma e o nosso corpo físico. Deus colocou a pessoa, a essência dele dentro de um corpo físico e colocou esse potencial de nós pensarmos, de nós raciocinarmos, né, de nós sentirmos, de termos empatia com o outro. Então, tudo isso foi Deus que criou e é uma bênção. A nossa alma não é uma maldição. O nosso corpo não é uma maldição. Foi Deus quem criou, queridos. Só que, claro, se perdeu, né, por causa do pecado, a coisa ficou bagunçada. Quem estava no comando era a nossa carne. Mas quando nós nascemos de novo, nós temos que ser guiados, né, dirigidos pela pessoa de dentro. E o Espírito de Deus, ele vai nos guiar através dessa pessoa, né, espiritual que nós somos. É por isso que a gente vê tanta gente carnal, tanto crente, né, pessoas assim, crentes, praticando ainda pecado, vivendo uma vida relaxada de qualquer forma, porque não aprendeu ainda que o Espírito precisa ser o comandante da nossa vida. Romanos 12:1, né, que é uma passagem muito conhecida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis, olha só, nós é que temos que apresentar, não é Deus que vai fazer isso. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós precisamos apresentar a Deus o nosso culto racional. A nossa vida precisa ser apresentada a Deus e o nosso corpo está junto com isso. Nós precisamos santificar a nossa vida, santificar o nosso corpo. Amém? São as 3 dimensões, por isso que nós precisamos, por isso que Paulo, ele fala que nós precisamos crescer, manter a nossa vida íntegra, espírito, alma e corpo. O nosso espírito, ele já está salvo. Se eu morrer hoje, meu espírito está salvo. Mas enquanto eu estou aqui nessa terra, eu preciso desenvolver as outras partes, que é a minha alma e o meu corpo, precisam andar juntos com o meu espírito. Precisam obedecer. Então, a alma, ela precisa ser renovada. E quando nós renovamos com a palavra de Deus, nós começamos a pensar como Deus e nós começamos a agir como Deus. Como Deus pensa, é a forma como eu também vou pensar e vou agir. Porque, afinal de contas, nós agimos segundo o que nós pensamos, não é isso? Por que é que vamos agir segundo Deus? Igual a Deus, porque quando nós pensamos de uma forma, nós vamos agir segundo o que nós pensamos. Então, se os nossos pensamentos, né, a nossa mente, ela estiver cheia da palavra de Deus, cheia dos conceitos da palavra, cheias do que Deus pensa, então certamente as minhas ações, elas vão ser segundo o que eu penso, que é o que Deus pensa. Amém? É por isso que a nossa vida começa a ser bem-sucedida depois desse processo que nós fazemos. Aliás, depois não, a partir, né? A partir desse processo. Porque o mínimo de conhecimento que você tiver, se você estiver praticando, a sua vida já começa a ser transformada. Você já começa a ver os efeitos da palavra de Deus na sua vida a partir do momento que você começa a praticar a palavra de Deus. Então, um pouquinho de conhecimento que você tem, querido, se você coloca em prática, você vai ser bem-sucedido, amém? Naquela área. Então, desenvolver o espírito é um processo, né? Eu vou
dar alguns passos aqui para você entender como é que você pode desenvolver o seu espírito. O nosso espírito, como eu já falei, ele precisa crescer. E tem algumas coisas que nós ajudamos nesse processo, que é a nossa parte, não é a parte de Deus. Então, através do corpo, deixa eu tomar uma aguinha, porque eu falei demais ontem, aí hoje minha voz está sofrendo um pouquinho. Então, o nosso corpo, ele precisa se alinhar, né, de acordo com o que nós colocamos para dentro da palavra. E a forma número 1 de Deus nos guiar não é... Eu sei que muitas pessoas pensam que a forma de Deus nos guiar é através de profecia. Mas a forma número 1 de Deus nos guiar nessa nova aliança, né, depois que nós nascemos de novo, é através do nosso espírito. Não é através da profecia, queridos. Muitas pessoas, infelizmente, estão sofrendo, né, no corpo de Cristo, porque foram guiados por profecias. E profecias, muitas vezes, infelizmente, né, as pessoas às vezes falam coisas da sua própria cabeça, né, não é Deus que está falando. Aí, em nome de Deus, elas dizem, né, que Deus está falando e as pessoas acreditam porque pensam que é uma forma, né, prioritária de Deus nos guiar. Mas a prioridade de Deus é nos guiar pelo Espírito. A profecia hoje, né, na nova aliança, na antiga aliança, né, no Velho Testamento, a profecia realmente era uma forma prioritária de Deus guiar o povo, porque o povo não tinha o Espírito Santo dentro. Na velha aliança, eles não eram nascidos de novo. Quando foi que nós nascemos de novo? Depois que Jesus foi crucificado, né, pagou o preço por nós. Então, hoje, nós temos o Espírito dentro. Então, essa é a forma de Deus nos guiar, porque Deus está habitando dentro de nós hoje. Deus não habitava dentro dos irmãos do Velho Testamento. A presença de Deus, né, vocês sabem que ela era carregada na arca. Então, a presença de Deus ficava ali. Então, só algumas pessoas tinham acesso à presença de Deus. E essas pessoas eram quem transmitia a mensagem de Deus para o povo, a profecia, né, guiava as pessoas. Mas hoje, nós temos o Espírito dentro. Então, nós podemos ser guiados por Deus, não precisamos depender de outra pessoa. Agora, a profecia, ela é de Deus, com certeza. Existem erros, né? Infelizmente, pessoas cometeram erros e guiaram pessoas de forma errada, né? Pessoas tomaram decisões de forma errada por causa de profecias erradas. Mas a profecia, ela é verdadeira, ela existe, ela é de Deus hoje, mas ela vem para confirmar aquilo que nós já temos por dentro de nós. Amém? Ela vem confirmando aquilo que Deus já vem tratando conosco. Não vai ser uma novidade. Quando alguém vem confirmar, né, quando alguém vem dar uma profecia para a gente já tem, por mais que não tenha uma clareza total, mas quando uma pessoa fala uma profecia para nós, alguma coisa no nosso espírito confirma. É isso aí mesmo. Deus já estava tratando comigo de alguma forma. Eu não tinha tanta clareza assim como foi ministrado nessa profecia, mas eu já sabia por dentro alguma coisa, eu já tinha um vislumbre de algumas coisas. Amém? Então, a profecia, ela vem para confirmar as coisas que Deus já está falando, já está dentro de nós, do nosso espírito. Ela nos desperta. Amém? Mas ela não precisa ser... Se alguém profetiza uma coisa para você, mas não é nada que você tem no seu coração, você nunca nem pensou sobre aquilo, ou não tem nada no seu espírito, então deixa aquela profecia, como o pastor Reagan fala, deixa aquela profecia na prateleira, né? Não despreza, não joga fora, a não ser que seja uma coisa contra a palavra. Mas se não é algo que você, né, percebeu por dentro, deixa aquela profecia na prateleira, né? E diz: Senhor, se é você falando, eu coloco aqui, né, vou trabalhar a minha vida para que isso aconteça.
E não é, e é outro erro que as pessoas cometem, né? Quando Deus está falando conosco, a gente coloca na prateleira e diz assim, bem, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Também se não for, não acontece. Só que a gente também não trabalha para aquilo acontecer. Quantas coisas, quando eu me converti, quantas coisas Deus falou comigo através de profecia, mas confirmava algumas coisas por dentro de mim. Eu não tinha aquela clareza. Quando eu fazia o rema, eu era nova convertida, né, como eu falei, e eu não tinha clareza do que era a vontade de Deus, eu não tinha clareza sobre o ministério, sobre chamado, eu não sabia de nada disso. Mas algumas pessoas, né, ao longo da minha caminhada fazendo rema e pós-rema, eu tinha algumas coisas no meu coração, no meu espírito, né, que eu percebia, só que eu não tinha clareza de tudo. Então, quando algumas pessoas vinham falar para mim, algumas coisas me confirmavam e outras eu ficava, bem, eu não sei, vou deixar na prateleira. Mas o que é que eu fiz? Senhor, se isso aqui que fulano falou veio de você, eu vou fazer a minha parte. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava a Bíblia, eu estudava a palavra, eu fazia anotações, já preparava algumas ministrações pequenas, né, como eu ia aprendendo, e pegava os livros do irmão Reagan, estudava aqueles livros, comparava com a Bíblia, porque os livros do irmão Reagan, gente, tem várias passagens bíblicas, ele vai mostrando na palavra. E você pode ir abrindo, se você não confiar no livro, né, do que está escrito lá, vai para a palavra e confirma, abre sua Bíblia, né, deixa de ser preguiçoso, abre a sua Bíblia e confirma o que está escrito lá. Então, os livros deles são livros confiáveis. As instruções, os ensinamentos dele são confiáveis porque ele confirma na palavra, ele mostra na Bíblia o que ele está ensinando. Então, eu pegava, né, os livros dele, sentava, estudava, eu lia um livro que parecia com aquele assunto, pegava outro livro, pegava a minha Bíblia, eu fui fazendo a minha parte. E quando as primeiras oportunidades, né, começaram a surgir para mim para ministrar, no caso, né, o que estava sendo confirmado para mim era falando sobre o meu ministério. Então, eu já comecei, já tinha algumas ministrações até prontas. Mas as primeiras vezes que eu fui ministrar foram terríveis. Eu era muito tímida, eu ficava muito nervosa, eu me perdia no que eu estava falando, eu tinha que anotar tudo, senão eu ia me perder. Então, se eu me perdesse, eu voltava para a anotação. E parecia, né, nas primeiras vezes, parecia que, isso tem nada a ver, tu não tem chamado. E muitas vezes eu terminava a pregação dizendo, meu Deus, eu não tenho nada a ver com o ministério, eu não sou chamada para o púlpito, eu não tenho chamado. E muitas vezes eu quis desistir. Só que, né, quando a cabeça esfriava, aí eu voltava, me alimentava novamente, estudava, né, e lia. E outras oportunidades apareciam, aí eu ministrava, aí aquela era boa, aí opa, melhorou. Né? Aí outra oportunidade era ruim. E aí eu fui, né, persistindo até desenvolver, até crescer, até amadurecer. Mas quando nós desistimos, opa, meu tempo acabou. Mas quando nós desistimos daquilo que Deus colocou no nosso coração, nós não vamos crescer. Mas nós quem vamos fazer o nosso crescimento. E para encerrar, eu vou ler só algumas coisas que você precisa fazer, se você quiser anotar, são passos para nós desenvolvermos. A oração em línguas. Orar em línguas nos ajuda a desenvolver o nosso espírito. Então, quando você ora em outras línguas, parece que não está acontecendo nada, parece que está só ali, né? Abrindo a boca, o que é que eu estou fazendo? Né? Muitas vezes, quando a gente está orando em língua, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Apesar de que eu já venci essa fase. Eu já venci, quando eu estou orando em línguas, minha mente pode falar o que ela quiser, e eu estou ali orando em línguas. Estou dirigindo meu carro, estou orando em línguas. Estou fazendo as coisas dentro da minha casa. Estou no meu jardim, limpando meu jardim, orando em outras línguas, ouvindo ministração, ouvindo a Bíblia. Né? Isso é importante. Você está o tempo todo, não está fazendo nada, né? A sua mente não está ocupada. Então, pega ministração, escuta as ministrações da igreja,
Pega a Bíblia em áudio, fica ouvindo. Se você não está com o tempo de parar, sentar e ler, pega a Bíblia em áudio, mas preencha a sua mente, encha a sua mente com a palavra de Deus. E quando você precisar, queridos, a palavra está ali. É como, nós somos como uma esponja, né? Quando você pega uma esponja nova e você aperta ela, não vai sair nada. Mas quando você molha ela, coloca um detergente ou um sabão e você aperta ela, o que é que vai sair? Espuma. Vai sair alguma coisa porque você colocou alguma coisa lá. Mas quando, no caso, né, nós passamos por situações e a situação estão nos pressionando, nos apertando, se a palavra não estiver dentro, a palavra não vai sair. O que é que vai sair muitas vezes? É o que assistimos na novela, é o que assistimos nas redes sociais, é o que assistimos nos filmes. Esses são os conceitos. Se é isso que está forte dentro de você, se é isso que está fortalecido em você, só alimentação de televisão e rede social, quando as circunstâncias apertarem, você não vai saber o que fazer. Mas quando a palavra está dentro e as circunstâncias apertarem como uma esponja, vai sair não só espuma, vai sair a palavra de Deus dentro de você. Vai sair a solução de dentro de você. Amém? Glória a Deus. Então, oração em línguas é uma das coisas. Meditar na palavra de Deus é outra coisa, como eu já falei. Praticar a palavra de Deus. A prática vai nos aperfeiçoar. Você aprendeu isso aqui hoje. Aí daqui a pouco, você vai para casa, daqui a pouco, com certeza, vai ter uma oportunidade de você já começar a praticar o que você aprendeu aqui. Então já pratica. O pouco que você vai aprendendo, vai praticando, porque isso vai treinando o seu espírito a obedecer a Deus. Aprender uma coisa, pratica, porque vai treinando o seu espírito. É como academia, né? Você vai fortalecendo. Primeiro dia você pega pouco peso. Primeira semana, pega pouco peso. Segunda semana, você já aumenta mais um pouquinho. Daqui a um ano, você já vai estar pegando muito peso. Por quê? Porque você condicionou o seu corpo a pegar peso. O nosso espírito, ele também precisa ser condicionado, ele precisa ser treinado, ele precisa ser fortalecido. No início, são poucas coisinhas, mas depois, ele começa a pegar peso e grande. Amém? E obedecer à voz do seu espírito, né? Obedecer aquelas impressões que você tem, que vem para você, obedeça. Aquela pessoa, você está no shopping, aí uma pessoa está ali sentada e você olha aquela pessoa e você pensa, tô achando que aquela pessoa está precisando de alguma ajuda. E aí você fica por ali, né? Daqui a pouco você senta ou chega perto e isso precisa de ousadia para fazer isso, né? Parar, abordar uma pessoa dentro do shopping para pregar a palavra de Deus para ela. Precisa de ousadia. Então, às vezes, quando nós não estamos em comunhão com Deus, nós perdemos essa ousadia de fazer isso. E aí Deus mostra uma pessoa a você e você vai lá, começa a conversar, você não sabe nada da vida daquela pessoa. A única coisa que você sabe é que Deus está te impulsionando para ir lá falar com ela. Para puxar uma conversa com ela. Às vezes nem precisa ser exatamente começando pela palavra, pregando a palavra. Puxa um assunto com aquela pessoa, encosta perto, né? E puxa ali uma conversa com ela e daqui a pouco você está pregando a palavra para ela. Então são pequenas impressões, né? Aquela intuição dentro de você que você obedece, aí o seu espírito está sendo treinado nisso aí. Em pequenas coisas, daqui a pouco você já vai estar fazendo coisas maiores. Vai estar tendo ousadia para fazer coisas maiores. Por quê? Porque você já está com certeza. Opa, eu já conheço essa voz. Opa, eu já conheço essa impressão dentro de mim. Por quê? Em situações pequenas você foi praticando, obedecendo. E aí você viu que acertou, aí você vai tendo mais confiança de fazer coisas maiores. Amém? Glória a Deus. Então, pastor Janduí, muito obrigada. Sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.